Oi, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu comento tudo que já sabemos sobre a quarta temporada de Expresso do Amanhã e também solto algumas teorias pra vocês. Eu já fiz uma análise do final da terceira temporada, soltei esse vídeo ontem. Se você ainda não assistiu, no final desse vídeo aqui eu deixo o link pra vocês, beleza? Vamos começar pelas novidades, tudo aquilo que já sabemos sobre a quarta temporada. Primeiro de tudo, teremos sim quarta temporada. A TNT chegou a confirmar a renovação da série antes mesmo da estreia da terceira temporada, quando ela ainda estava em fase de produção. Ainda não temos previsão para a estreia dessa nova temporada, mas há um padrão. A primeira temporada estreou em maio de 2020 e a segunda e a terceira estrearam respectivamente em janeiro de 2021 e janeiro de 2022. Ou seja, é muito provável que a quarta temporada estreie ainda no primeiro semestre de 2023. Acredito que em janeiro. Teremos também algumas mudanças significativas, pois mudaram o showrunner pela terceira vez desde o desenvolvimento da série. Agora quem assume a direção criativa é o mesmo produtor conhecido por Agents of S.H.I.E.L.D. e Lost, o Paul Zbyszewski. Para quem não sabe, o papel de um showrunner dentro de uma série é muito importante, é fundamental para manter a coesão da produção. É como se fosse um diretor fazendo um paralelo com o cinema. Ele tem o poder criativo e gerencial sobre a coisa toda. Uma visão 360. Porém, existe uma diferença. Para uma série, cada temporada pode contar com diferentes diretores, ou seja, cada episódio pode ser dirigido por uma pessoa diferente. No entanto, o showrunner segue sempre o mesmo, ou deveria seguir sendo sempre o mesmo. Então, apesar do meu paralelo com o cinema, um showrunner e um diretor para uma série significa coisas diferentes, já que um showrunner assume várias funções. Por exemplo, é muito comum uma série contar com mais de um roteirista. Logo, o papel de um showrunner é garantir que todos os roteiristas estão seguindo na mesma direção criativa, ou seja, os roteiros deles estão seguindo a proposta da série. Ele garante a coesão, ele deixa a série redondinha, ou deveria deixar, né? Bem, já deu para perceber que essa mudança de showrunner pode significar muita coisa para Expresso do Amanhã. Pode mudar muita coisa no rumo da história. Vale lembrar que existe uma maldição, digamos assim. É muito comum a qualidade da série cair depois que há uma mudança na direção criativa, né, e gerencial, ou seja, depois de uma mudança de showrunner. Mas isso também não é regra, viu, gente? Então fiquem tranquilos. Vamos aguardar pela quarta temporada. Bem, além dessa informação valiosíssima, também tenho outras duas informações tão importantes quanto a chegada de dois novos atores, dois novos personagens para a série. E eu espero do fundo do meu coração que esses atores, esses novos personagens, não sejam como a Asha, uma figurante para a trama. Espero que eles tenham maior relevância e, a julgar pelo desfecho da terceira temporada, acho que terão. Entraram para essa nova temporada os atores Clark Gregg, conhecido também por Agents of S.H.I.E.L.D., e o ator Michael Aronoff, conhecido por The Americans. Ainda não temos informações sobre os papéis deles, mas podemos teorizar a beça, né, gente? Vamos lá, acho que eles serão sobreviventes do mundo congelado, assim como a Asha. Ou seja, eles não fazem parte da tripulação nem do Snowpiercer, nem do Big Alice. E acredito que existe duas possibilidades para eles. A primeira de todas é que eles serão inseridos individualmente na história. Ou seja, um vai fazer parte da história do Big Alice e outro do Snowpiercer. Ou seja, um no Novo Mundo, no Novo Éden, e outro no mundão. E a segunda possibilidade é os dois serem inseridos ou no Big Alice ou no Snowpiercer. Não dá para garantir também, mas se eu tivesse que fazer uma
aposta com vocês, diria que pelo menos um deles vai ter ligação direta com aquele misterioso artefato que a gente viu no final da terceira temporada. Olha, tenho muita convicção, hein? As minhas visões são quase tão boas quanto as do Layton. E como eu sei que muita gente deve estar se perguntando sobre o desfecho misterioso da terceira temporada, vamos falar sobre ele. Pra mim, aquele disparo foi obra humana, ou seja, não é um disparo programado de anos atrás, antes do congelamento. Acho que tem pessoas por trás daquilo. Dá para perceber, como eu já mostrei no outro vídeo, no vídeo análise da terceira temporada, que esse artefato se dividiu em ao menos 3 pedaços. Parece ser alguma arma para testes. Talvez seja alguma pesquisa científica para avaliar o congelamento, ou então um sinalizador, ou seja, para chamar a atenção. Já pensou que doideira que seria se existissem um grupo de sobreviventes, tal como a Asha fazia parte de um, e durante anos eles tentaram entrar em contato com o Snowpiercer. E agora que o trem tá nas proximidades, foi o momento ideal para eles soltarem aquele sinalizador. Porém, seria no mínimo decepcionante para esses sobreviventes embarcarem no Snowpiercer e descobrirem que ele está totalmente debilitado, está nas últimas, com recursos limitados e bem lento, agora sem o Big Alice. Outra possibilidade que pensei seria a utilização daquele artefato, daquele disparo, como realmente um sinalizador, porém com outras intenções, dessa vez para avisar outros sobreviventes que ali é um ponto de calor, assim como no chifre da África. Acho que seria muito ousado, né? Seria um pouco apressado, na verdade, da parte da série, ao apresentar outro ponto quente na Terra pra gente, mas nunca diga nunca. Porém, independente do objetivo daquele disparo, eu acho que a pergunta mais importante é: quem disparou aquele objeto? Será um grupo de sobreviventes mesmo? Como que eles sobreviveram durante todo esse tempo? Como que se organizam? Do que se alimentam? Bem, e agora falando sobre o Novo Éden. De fato, ele existe, mas não da forma idealizada pelo Layton. Só que tem a sua belezinha, né? E foi suficiente para recarregar as esperanças, as energias das pessoas que deram um salto no escuro, um salto de fé. Aparentemente, a temperatura naquele lugar ainda não é estável ou tem alguma característica peculiar. Como Ravi disse, inversão. Eu não manjo muito de inversão térmica, mas segundo as minhas pesquisas, é uma inversão nas camadas atmosféricas. De modo que a camada de ar frio fica em altitudes mais baixas e o ar quente fica em altitudes mais elevadas, resultando assim em variações de temperatura no local em que acontece esse fenômeno natural. Isso normalmente acontece quando o solo esfria rapidamente durante a noite. E bem, para completar as informações aqui, o Layton também fala que aquela região parece estar descongelando. Podemos deduzir que durante a noite tudo vira gelo e durante o dia derrete e possibilita aquele lago bonito que todo mundo viu. O que é ótimo e ao mesmo tempo horrível, preocupante, já que eles enfrentarão grandes dificuldades para se alimentar, para sobreviver naquela região. Provavelmente, eles irão precisar de sementes específicas para aguentar essa variação tão grande de temperatura. Se eu bem percebi, tivemos uma visão quase que 360 daquele vale e não tem uma árvore sequer, não tem nada naquele lugar, só tem um lago e muita pedra. Só, gente, não tem nada. Nada, nada, nada. Só espero que a galera não entre em desespero e faça como no passado, né? Recorra ao canibalismo dos fundos. Eu espero que não. Sei lá, tomara que apareça algum bicho resistente ao frio e todo mundo se junte e mate o bicho junto, né? Pra todo mundo comer. Se bem que é um pouco triste pensar que algum urso pode morrer pra servir de comida, né? Faz parte, né? Faz parte do ciclo da vida. Mas que triste, né? Vegetarianos e veganos, me perdoem pela minha fala. Sem contar que não existe nenhuma possibilidade deles utilizarem novamente o Big Alice como um trem que fica rodando o mundo, já que ele ficou bem torto naquela ponte de cavalete. E se eu bem lembro, se eu prestei atenção suficiente na ciência, na física por trás dos trens, né?
tanto do Snowpiercer quanto do Big Alice, a energia da circulação do trem, ou seja, do movimento dele, é importante para gerar calor. Logo, se o trem não se movimenta, como que eles irão gerar calor? Acho que a adaptação do pessoal no chifre da África vai ser muito difícil, mas ao mesmo tempo eu tô super animada para acompanhar esse processo, porque vai ser algo inédito na série. Lembrando que o filme de 2013 para nesse exato momento, quando os sobreviventes do trem descobrem que podem sobreviver no mundo congelado. Ups, acabei de dar spoiler pra vocês. Eu fiquei pensando por horas nesse novo Éden, que não é exatamente um Éden, mas é um recomeço para a humanidade. E me peguei pensando na possibilidade de outras pessoas, outros sobreviventes, terem chegado naquele lugar antes da galera do Big Alice. Será que um desses atores, ou os dois atores confirmados, fazem parte dessa galera de sobreviventes? Será que existe algum grupo que habita de forma fixa ou não aquela região ou as proximidades? De toda forma, independente da localização dos novos personagens, dos novos sobreviventes, pode acontecer do encontro, entre a galera do Snowpiercer ou do Big Alice não ser tão amigável assim com eles. Porque eu cantei uma bola lá atrás em algum vídeo da terceira temporada e acho que faz muito sentido para o contexto da quarta temporada. Agora, sem o Wilford em cena, qual será a grande ameaça da história? Sei que a trupe do Big Alice vai enfrentar vários problemas por conta das variações de temperatura daquela região e provavelmente a trupe do Snowpiercer vai enfrentar várias dificuldades também por conta da escassez de mantimentos. Porém, tirando esses elementos mais circunstanciais, a série precisa de ameaças, ou seja, de vilões, inimigos. E muito provavelmente a série vai inserir pra gente novos vilões a partir do contato dos nossos personagens queridos com outros sobreviventes. Será que esses outros sobreviventes, esses dois atores, fazem parte de um terceiro trem? Será que finalmente conheceremos o Icebreaker? Será que sobreviventes podem encontrar o Wilford, já que agora ele está à deriva, gente? Sem rumo, apenas com suprimentos para a suspensão dele. E eu fiquei me perguntando o que pode acontecer com esse personagem, com o Wilford, já que o Sean Bean é um dos atores mais importantes da série. Não acho que esse foi o fim dele, ainda veremos mais do Wilford, porém acho que ele vai passar por maus bocados naquele trenzinho particular dele. Aliás, até criei outra teoria doida. Já pensou se ele é encontrado ou se ele encontra algum trenzinho, um pirata, seja o Icebreaker ou outro trem? E daí ele une forças com essa galera de sobreviventes e decide se vingar da Melanie, do Layton e da Audrey, que deu um pé na bunda dele. Ele pode decidir unir forças com outros sobreviventes para perseguir até o fim do mundo os seus inimigos e se vingar deles. Do Wilford, a gente espera qualquer coisa, gente. Aquela cobra venenosa, pode tudo, vaso ruim não quebra. Morrer ali no trenzinho solitário dele, ele não vai. Lembrem daquilo que eu falo desde a segunda temporada: sem corpo, sem morte. Ou seja, se a gente não viu a morte ou o corpo dele vivo, com certeza ele vai ficar por muito tempo. Bem, outro ponto que eu acho que deixou todo mundo muito curioso é saber como que a terceira temporada vai reunir os nossos personagens queridos que terminaram a terceira temporada separados. Acho que com certeza esse reencontro vai acontecer na série, só não garanto que na quarta temporada, viu, gente? E se acontecer na quarta temporada, já tô cantando a bola, só vai ser no penúltimo ou no último episódio, porque já deu para perceber, Expresso do Amanhã tem um padrão, deixa tudo pro final. E comentando agora individualmente sobre a dinâmica dentro do Snowpiercer, acho que na quarta temporada veremos o Miles e Miles tendo um maior destaque na série, já que ele ficou ausente por boa parte da segunda e da terceira temporada, mas como agora ele é maquinista, provavelmente ele vai assumir um importante papel. Outro ponto que eu também pensei um pouquinho sobre a dinâmica do
Snowpiercer é se a Teal vai se unir a Melanie, ou seja, se ela vai desempenhar um papel importante, assim como ela desempenhava ao lado do Layton. Vale lembrar que essas duas personagens nunca foram muito próximas, né? Bem, pessoal, essas foram as minhas teorias para a quarta temporada. E agora é a vez de vocês. Eu quero ouvir as teorias que vocês têm, que vocês guardam aí, gente. Compartilha comigo nos comentários. E eu te agradeço se você acompanhou a terceira temporada comigo. Muito obrigada, foi uma experiência muito boa e eu te espero na quarta temporada, viu? Te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. A gente se vê em outra oportunidade. Não esquece o like, se inscreve no canal e ó, beijinhos e tchau, tchau!